Abramos juntos, irmãos, a palavra de Deus e continuemos a estudar juntos também, como temos feito, o Evangelho segundo Mateus. Mateus capítulo 9, a partir do versículo 18. Até o versículo 34 será a nossa leitura. O que hoje nós veremos é uma descrição narrativa do evangelista de como Jesus, ele desenvolveu o seu ministério de maneira muito intensa, a ponto de não ter tempo, por vezes, de comer ou de descansar. E como o seu ministério, desenvolvido de maneira intensa, Senhor Jesus, ele trabalhou muito durante os seus 3 curtos anos de ministério terreno, e ele fez isso cumprindo aquilo que foi dito a seu respeito, e não poderia ser de outra maneira quando o Redentor da terra, de toda a terra, o Senhor de toda a terra, o Senhor da vida, ele pisasse o mesmo chão que nós pisamos hoje. Ele então, mesmo ainda respondendo aquele questionamento dos discípulos de João na casa de Mateus a respeito do jejum, eles perguntaram ao Senhor, os discípulos, nós como discípulos de João, até mesmo os fariseus jejuam, e por que os seus discípulos, eles não jejuam também? E Jesus então ele responde dizendo que aquele momento era um momento especial, era um momento de festa, era um momento onde todos deveriam comer e beber, porque Jesus, o próprio Senhor e Salvador, estava entre eles, e chegaria um tempo em que eles deveriam jejuar, porque chegaria um tempo em que ele teria de partir. Neste momento, neste ínterim, o que ocorre é um homem aproximar-se de Jesus e lhe fazer um pedido angustiante por ser um pai e ver a sua filha morrendo. Nós vamos encontrar na sequência outras curas realizadas pelo Senhor Jesus, e todas elas com um objetivo muito prático, que eu peço a ajuda de Deus nesta noite, tentar apresentar e ensinar para os irmãos nesta ocasião, na oportunidade que o Senhor nos dá, mais uma vez, de aprendermos mais uma vez a palavra de Cristo. Então, a partir do versículo 18, eu peço a atenção de todos vocês, nós iremos dar seguimento. Eu peço que acompanhem, a leitura será até o verso 34. Enquanto estas coisas lhes dizia, eis que um chefe, aproximando-se, o adorou e disse: minha filha faleceu agora mesmo, mas vem, impõe a mão sobre ela e viverá. E Jesus, levantando-se, o seguia, e também os seus discípulos. E eis que uma mulher, que durante 12 anos vinha padecendo de uma hemorragia, veio por trás dele e lhe tocou na orla da veste. Porque dizia consigo mesma: se eu apenas lhe tocar a veste, ficarei curada. E Jesus, voltando-se e vendo-a, disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. E desde aquele instante, a mulher ficou sã. Tendo Jesus chegado à casa do chefe e vendo os tocadores de flauta e o povo em alvoroço, disse: retirai-vos, porque não está morta a menina, mas dorme. E riam-se dele. Mas, afastado o povo, entrou Jesus, tomou a menina pela mão e ela se levantou. E a fama deste acontecimento correu por toda aquela terra. Partindo Jesus dali, seguiram-no 2 cegos, clamando: tem compaixão de nós, filho de Davi. Tendo ele entrado em casa, aproximaram-se os cegos, e Jesus lhes perguntou: credes que eu posso fazer isso? Responderam-lhe: sim, Senhor. Então lhes tocou os olhos, dizendo: faça-se-vos conforme a vossa fé. E abriram-se-lhe os olhos. Jesus, porém, os advertiu severamente, dizendo: acautelai-vos de que ninguém o saiba.
Saindo eles, porém, divulgaram-lhe a fama por toda aquela terra. Ao retirarem-se, eles foi-lhe trazido um mudo endemoniado. E expelido o demônio, falou o mudo, e as multidões se admiravam, dizendo: jamais se viu tal coisa em Israel. Mas os fariseus murmuravam: pelo maioral dos demônios é que expele os demônios. Senhor nosso Deus e Pai, mais uma vez estamos diante da Tua santa palavra. O Senhor tem preparado o nosso coração e estamos aqui, Senhor, prontos para Te ouvir mais uma vez. Reconhecemos todas as limitações que possuímos, as limitações daquele que prega, as limitações daqueles que ouvem. Reconhecemos, ó Senhor, que sem o Teu Espírito Santo, que nos esclarece e ilumina a mente e o coração, nós não vamos conseguir, Senhor, compreender além da análise, da narrativa, da leitura, do texto. Não fará sentido para nós, não descerá ao nosso coração. De maneira que, Senhor, mais uma vez, humildemente clamamos: ajuda-nos, ensina-nos, abre os nossos olhos para que as maravilhas da Tua palavra sejam contempladas pelo Teu povo. Fala ao nosso coração, que nesta noite a graça de Jesus transforme vidas, converta homens, renove alianças, conduza mais uma vez com esperança e com otimismo santo o Teu povo para o céu. É a nossa petição, em nome de Jesus. Amém. Percebam que a narrativa aqui, nesta leitura do Evangelho de Mateus, ela é muito intensa. Vocês devem ter percebido, Jesus, ele ainda estava conversando, ensinando na casa de Mateus a respeito daquele assunto específico, o jejum, e dizendo da importância da sua presença e da fé que aqueles homens precisavam ter e depositar nele, quando de repente um homem, chefe administrador de uma sinagoga, se aproxima, o adora e diz: minha filha faleceu agora mesmo, Senhor. Mas vem, Senhor, e impõe a mão sobre ela e ela viverá. Marcos e Lucas deixam bem claro o nome daquele homem, iluminado por Deus, Jairo. É o que quer dizer o nome. É um nome hebraico, aquele que é iluminado por Deus. Era um homem importante. O administrador ou chefe de uma sinagoga, ele não era o pregador, mas era o responsável pela escala de pregação. Ele não era aquele que ensinava, mas era aquele que deveria se preocupar para que tudo corresse bem no lugar onde Yahvé era adorado pelo seu povo. E certamente tinha sabido da presença de Jesus, certamente estava consciente do que Jesus estava fazendo e das curas que ele estava realizando. Mas agora aquele homem, ele pede algo ao Senhor, que revela inicialmente três coisas muito importantes para nós. Três verdades muito importantes. A primeira delas é a sua expressão de elevado respeito por Jesus. Ele se aproxima de Jesus, se põe de joelhos diante dele e o adora. Um reconhecimento da messianidade de Jesus. Mais uma vez, Mateus continua a mostrar o propósito do Evangelho, é mostrar que Jesus Cristo é o centro da salvação, é o centro da vida, é o centro de todas as coisas, é aquele que dá sentido à vida. Mas aquele pedido também do Jairo, ele revela a sua intensa angústia da alma, face ao estado de sua filhinha, 12 anos apenas. Marcos e Lucas registram que ela estava para morrer.
Agora ele se aproxima do Senhor e a ideia é de que ele está pedindo ainda quando recebe a notícia de que aquela que estava para morrer, morre. E ele diz, mesmo assim, Senhor, vem. Ele revela sua expressão de respeito elevado pelo Senhor, sua angústia intensa por ver a sua filhinha naquele estado, mas também revela uma profunda fé, conforme acabamos de cantar. Ele sabia que se o Senhor estendesse suas mãos sobre ela, ela viveria. E ele então diz, estende sua mão sobre ela. E a sua profunda fé o levou a declarar, e ela viverá. A resposta de Jesus é imediata. O texto nos mostra que, na sequência, no versículo 19, Jesus se levanta e o segue. A ideia é de algo rápido, imediato. Nesse momento, Jesus atende o pedido de Jairo, que revela pouca fé, porque o centurião disse, Senhor, manda apenas a ordem, e eu creio que o meu servo, ele ficará de pé. Agora ele está diante de um pai angustiado, e que diz, Senhor, vem. E mesmo assim Jesus não desmerece a sua confiança nele, o poder que ele tinha para restaurar aquela menina. E de imediato Jesus se levanta e vai. A intensidade do ministério de Jesus, o seu amor e compaixão pelas almas perdidas, pela situação de desgraça provocada pelo pecado na alma e na vida do povo, é tão clara que quando Jesus se levanta para ir até a casa de Jairo, o que é que acontece? Vamos olhar para o versículo de número 20. A narrativa de Mateus ela é tão sucinta, ela é tão objetiva, e que mostra que quando Jesus vai com os discípulos até a casa daquele chefe de sinagoga, o que ocorre é que uma interrupção providencial acontece. Ocorre o encontro do poderoso Salvador com uma mulher afligida e abandonada. Vamos ler juntos os versículos de 20 a 22. Vamos ler? E eis que uma mulher que durante 12 anos vinha padecendo de uma hemorragia, veio por trás dele e lhe tocou na orla da veste. Porque dizia consigo mesma, se eu apenas lhe tocar a veste, ficarei curada. E Jesus, voltando-se e vendo-a, disse, tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. E desde aquele instante a mulher ficou sã. O testemunho agora dessa pobre mulher é semelhante à angústia de um pai, só que não por ver a sua filha morta. O texto mostra que uma mulher que estava vivendo à margem da sociedade, longe do templo, porque constantemente corria sangue por suas pernas, a sua menstruação não cessava, a sua hemorragia era constante, por 12 anos assim sofria. Marcos e Lucas deixam bem claro que ela já havia despendido tudo com médicos, sua doença era incurável. Aquela mulher agora se revela diante do Senhor também com uma grandeza de fé. Ela estava diante daquele que estava revelando o seu poder e glória. E no meio da multidão, aquela mulher percebe Jesus passando e ela então revela a grandeza da sua fé, primeiramente ocultada. De que maneira? Ela diz, vocês leram comigo, no versículo de número 21, se eu apenas lhe tocar a veste, ficarei curada. Ela sabia que era difícil parar e conversar com o Senhor. Talvez ele nem a ouvisse, ela era impura. Segundo a lei cerimonial judaica, a lei cerimonial do Antigo Testamento, ela não poderia nem estar ali. Se alguém tocasse nela, tinha que se banhar.
Se alguém visse ela sentar em uma cadeira, não poderia sentar nela. Se ela deitasse em uma cama, ninguém poderia deitar lá. Percebam a situação daquela pobre mulher. Certamente nem marido, nem filhos, nem ninguém. Mas a sua fé, inicialmente oculta, leva até a presença de Jesus. Ocultada no sentido de que ela não mostrou claramente como Jairo: Senhor, atende-me. Ela diz consigo mesma: se eu apenas lhe tocar a veste, ficarei curada. Mas o desenvolvimento da história desta mulher, do fluxo de sangue, é assim como Marcos a chama, é revelada no momento em que, e me permitam a leitura aqui, a descrição feita por Marcos, ela é revelada quando Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Mateus traz um detalhe interessante. Ele diz: tocou na orla da veste. Ela não tocou na veste principal de Jesus. Os judeus usavam a sua veste, por cima a sua túnica, e estas vestes elas possuíam 4 orlas ou borlas, que identificavam a lembrança que eles deveriam ter da lei do Senhor. Então, seria impossível a um homem pressionado por grande multidão sentir alguém tocar nele justamente em uma das orlas da sua veste. Ele estava sempre acompanhado de muita gente, os discípulos andavam com ele, a multidão empolgada para ouvir e ver qual o próximo milagre ele iria fazer. Mas notem como a fé daquela mulher é revelada não a partir dela, mas a partir de Jesus. Jesus reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou as vestes? A resposta dos discípulos, e Pedro representando-os, ela é extremamente interessante. Ela é irônica até. Senhor, vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Em outras palavras, Senhor, nós não estamos entendendo que pergunta é esta. O Senhor está olhando quanta gente está ao seu redor lhe espremendo. E o Senhor para. Imaginem a solenidade de Jesus, porque sempre foi um homem sério. Ele não brincava com coisa séria. Ele para e todos param. Ele se vira e todos começam a olhar e ele diz: alguém me tocou e eu quero saber quem foi. E os discípulos então ironizam: mas Senhor, que história é essa? Mas Marcos continua a dizer: ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Ela não tinha mais como esconder. Ela precisava revelar a sua fé. Então, a narrativa em Marcos continua e diz que a mulher, atemorizada e tremendo, consciente do que nela se operara, porque o fluxo de sangue parou. Ela sabia e convivia há 12 anos com a enfermidade incurável, sangrava, e nada fazia estancar o sangue. Muitos remédios eram ensinados no Talmud, que era a interpretação da lei judaica, ou do Antigo Testamento. Muitos remédios, alguns inventados por charlatães, inclusive nas igrejas geralmente aparece, né, aquela novidade: olha, toma isso aqui. Teve uma época que Barbosa curava tudo, até fazia cabelo crescer. Então ela fez de tudo, ela experimentou de tudo, gastou dinheiro com tudo, até mesmo com a medicina da época. Mas quando ela tocou apenas em uma borla da veste de Cristo, imediatamente o sangue estanca e Jesus quer saber porque dele saiu o poder. Não foi da borla da veste, não, foi dele. E ela não poderia esconder mais. Então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operara, veio, à semelhança de Jairo, prostrou-se diante de Jesus e declarou-lhe toda a verdade.
Ela declarou toda a verdade. E Jesus, nós lemos aqui em Mateus 9, voltando-se e vendo-a, disse: coragem, filha, tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. E desde aquele instante, a Escritura nos diz, a mulher ficou sã. Jesus olha para ela. Marcos, ele reforça e relata que Jesus toca nela, para que ela não supersticiosamente pensasse foi a veste. Ele mostra, não fui eu. E a tua fé em mim, a tua confiança em mim, não em outra coisa, fez com que você fosse curada, porque eu quis que assim fosse, ou que assim se sucedesse. E então, sua fé não somente foi revelada, mas recompensada. Porque Jesus se volta para ela e se dirige para ela e afetuosamente a chama de filha e diz para que ela tivesse coragem. Ao dizer as palavras que nós terminamos de ver aqui em Mateus 9, 22, a tua fé te salvou. Jesus então recompensa aquela mulher por sua convicção de que ele tinha poder para curá-la instantânea e imediatamente. Foi o que aconteceu. Mas ele também deixou muito claro que foi sua resposta pessoal, a sua fé pessoal nele, em Jesus, o que a curou. Ele removeu da mente daquela mulher toda a ideia, o resquício, por menor que fosse, de superstição. Mas ele prossegue e ele continua a seguir para a casa de Jairo. Depois daquele acontecimento, o que nós notamos é que Jesus, dirigindo-se à casa de Jairo, ele não deixa de fazer aquilo a que se propôs. E o que nós notamos então? Vamos ler juntos os versículos de 23 a 26. O que ocorre? Tendo Jesus chegado à casa do chefe, e vendo os tocadores de flauta, e o povo em alvoroço, disse: retirai-vos, porque não está morta a menina, mas dorme. E riam-se dele. Mas afastado o povo, entrou Jesus, tomou a menina pela mão, e ela se levantou. E a fama deste acontecimento correu por toda aquela terra. Jesus então, depois daquele encontro maravilhoso com uma pobre mulher, agora curada de sua enfermidade, ele prossegue, e quando ele chega na casa de Jairo, ele encontra aquilo que era comum nos funerais dos judeus. Existia toda uma regulamentação quanto a esses funerais. O primeiro deles até mesmo orientava onde os pais deveriam rasgar as suas vestes, principalmente os homens, até o peito, lado direito. Mas também, até mesmo uma família, se fosse pobre, deveria ter pranteadores e flautistas, para que todo um acontecimento fosse possível. Então, quando Jesus chega lá, o povo está em alvoroço, porque havia uma gritaria danada. Não era semelhante aos funerais de crentes, que nós percebemos e vemos que a família chora, mas ela está consolada, a família canta louvores a Deus, mas não há aquela histeria, aquela loucura, não, ali até gente profissional estava, e foi justamente o povo que Jesus disse: saiam daqui. Jesus diz: retirem-se, porque ela não está morta, mas ela apenas dorme. Os pranteadores, então, profissionais, eles mudam de repente, daquele chororô, eles começam a ridicularizar Jesus rindo. Começaram a rir, ela estava morta, e Jesus diz que ela está dormindo. Claramente aqui, dormir ou adormecer é uma linguagem bíblica para dizer que ela estava morta, mas a morte não tinha poder sobre ela, porque ali estava presente o Senhor da vida. Lembre-se comigo, por exemplo, em João 11, quando Jesus ele avisa aos seus discípulos que Lázaro adormeceu. Lázaro não estava dormindo. 4 dias já haviam se passado, Lázaro já cheirava mal, ele estava bem morto mesmo. Mas o que Jesus está mostrando aqui é que aqueles que estavam rindo, zombando dele, não estavam compreendendo quem estava ali.
E Jesus então manda que todos saiam. E os outros evangelistas registram que somente entram 5 pessoas: Jesus, Pedro, Tiago e João e os pais. E é justamente ali que Jesus, tendo afastado o povo, ele toma aquela menina pela mão e ela se levanta. Percebam um amor poderoso de Jesus. O pai disse apenas: estende a mão e toca nela, Senhor, e ela vai viver. Jesus, ele toma a menina pela mão e ele diz em aramaico as seguintes palavras: Talita cumi, ou seja, menina, fique de pé, eu te ordeno. O que ocorre é que imediatamente ela se levantou. E Jesus diz: deem alguma coisa para ela comer. O texto em Mateus, mais uma vez, é mais sucinto, é mais objetivo, mas mostra que com aquele acontecimento, a fama de Jesus correu por toda aquela terra. Unindo-se aos outros evangelhos, irmãos, na sequência deste intenso trabalho, desta intensa obra de Jesus, o que é que nós aprendemos também? O que é que nós podemos receber hoje desta história maravilhosa? Como Jesus pregou o evangelho para Jairo. Primeiro, ele pregou com encorajamento pastoral. Ele olha para Jairo, e Marcos e Lucas registram isto muito bem, quando ele diz: minha filha morreu, Senhor. E quando ele diz na casa de Jairo: não temas, somente crê, ele o encoraja quando todos estão rindo de Jesus. Sua palavra é pastoralmente encorajadora. Sua palavra para Jairo revela a graça celestial que desceu dos céus. Porque ele completa: ela não está morta, mas apenas dorme. E Jesus também prega para Jairo com amor e poder, quando ele e sua esposa estão vendo a sua menininha morta. E ele, com amor e graça, toma sua mão e diz: menina, eu te mando, levanta-te. Jesus então cura a filha de Jairo. Em sua trajetória, ele cura uma mulher que sofria de uma forte hemorragia por 12 anos, mas prossegue a narrativa e ainda revela como ele cura ainda 3 pessoas. Vejam comigo dos versículos de 27 a 31. Partindo Jesus dali, seguiram-no 2 cegos, clamando: tem compaixão de nós, filho de Davi. Tendo ele entrado em casa, aproximaram-se os cegos, e Jesus lhes perguntou: credes que eu posso fazer isso? Responderam-lhe: sim, Senhor. Então lhes tocou os olhos, dizendo: faça-se-vos conforme a vossa fé. E abriram-se-lhe os olhos. Jesus, porém, os advertiu severamente, dizendo: acautelai-vos de que ninguém o saiba. Saindo eles, porém, divulgaram-lhe a fama por toda aquela terra. Ele dá vida aos mortos, ele cura enfermos, ele dá vista aos cegos. Ele é o cumprimento vivo e real de Isaías 35. Ele veio ao mundo manifestando o seu poder e graça, e à medida em que andava neste mesmo chão, nesta mesma terra que hoje vivemos, ele manifestou a sua força poderosa sobre tudo aquilo que o pecado trouxe para a alma do homem. Agora são 2 cegos. 2 cegos que se aproximam do Senhor. Ele saiu da casa de Jairo, provavelmente volta para a casa de Mateus. Ele entra em casa, mas ao se dirigir para lá, ele ouve estes homens clamando e utilizando um termo que somente o Messias poderia receber: filho de Davi, tem compaixão de nós. Jesus então continua e ele deixa que os cegos se aproximem dele. E quando os cegos se aproximam, Jesus se dirige a eles e faz uma pergunta importante: vocês creem que eu posso fazer isso? A resposta não foi: Senhor, veja só, nós estamos vendo que o Senhor está curando muita gente, quem sabe não podes fazer isto conosco? Não.
A resposta foi: sim, Senhor, nós cremos. Temos fé que o Senhor pode nos fazer enxergar. E o que o Senhor faz, mais uma vez notamos, é tocá-los e dizer para eles: faça-se-vos conforme a vossa fé. Sempre mostrando que a fé direcionada ao Redentor era a grande dádiva divina que possibilitava que não somente os cegos, mas a mulher e Jairo confiassem em Cristo. É a mesma fé que ainda hoje leva os homens a crerem em Jesus e somente na graça de Jesus. E o que ocorre no versículo 30 é que imediatamente, mais uma vez, eles ficam curados. O versículo 30 diz que os seus olhos se abrem. Muitos estavam cegos, embora pudessem enxergar. Mas aqueles homens, apenas com que estavam ouvindo a respeito de Jesus, estavam enxergando a salvação que vem de Deus. E então Jesus os cura, mas os adverte com severidade para que ninguém pensasse que ele estava chegando lá com um objetivo diferente. E ele diz: acautelai-vos, é uma advertência solene, de que ninguém o saiba. Mas era impossível que eles pudessem guardar tanta alegria na alma. Eles não puderam nem caminhar com Cristo para aprender mais obediência. Era impossível. E a Escritura diz que aquele acontecimento também passou a ser divulgado por toda aquela terra. Finalmente, leiam comigo os versículos 32 e 33. É a última descrição de curas que se sucedem rapidamente. É interessante nós percebermos, notarmos isto, porque há uma lógica no ensino de Jesus em seus evangelhos a respeito de si mesmo, e nós vamos chegar a esse ponto. Versículos 32 e 33, vamos ler? Ao retirarem-se eles, foi-lhe trazido um mudo endemoniado, e expelido o demônio, falou mudo, e as multidões se admiravam, dizendo: jamais se viu tal coisa em Israel. Até aqui. Percebam que Jesus continua a fazer aquilo que aproava, que testificava, testemunhava da sua messianidade. Ele era o Cristo, de fato. E ao se retirarem os cegos, percebam, mais uma vez, de uma maneira muito intensa, chega outra pessoa. Agora é trazido um mudo endemoniado, provavelmente surdo e mudo. Ele estava mudo por uma possessão demoníaca. Notem bem, a questão aqui não é se a doença ou toda a doença é causada por possessão demoníaca, ou que o mudo ou cego é assim, ou vive deste modo por estar possesso. Não. A menção, por exemplo, que Jesus curou pessoas com epilepsia. Eles não estavam endemoniados. É um fato específico, como por exemplo, aquela menina não estava sofrendo de catalepsia, ela estava morta. Ela não estava adormecida e Jesus só deu um toque nela, jogou uma água em seu rosto e ela levantou. Não. A causa, e o Senhor sabia muito bem, daquele rapaz não falar, daquele homem não falar, era porque ele estava possesso. E quando Jesus expulsa o demônio, imediatamente ele fala. E as multidões ficam admiradas porque ele passa a falar na mesma hora que Jesus repreende e expulsa aquele espírito que fazia aquele homem não dizer palavra alguma. E mais uma vez a admiração de todos é: jamais alguém em Israel viu coisa desse tipo. Viu algo incomum. Mais uma vez o estado de admiração do povo levava-o a seguir a Cristo e a querer saber mais a respeito dele. Mas nem sempre esta foi a reação daqueles que viram a Jesus. O versículo 34 diz que os fariseus murmuravam e diziam o seguinte: pelo maioral dos demônios é que ele expele os demônios.
Eles rejeitam e blasfemam contra o Senhor. Aqui nós não estamos aprendendo a não termos o critério quando aqueles que se apresentam como profetas modernos afirmam expulsar demônios. Porque o ensino deles não se coaduna, não se harmoniza com o Evangelho, então sabemos que são falsos profetas. Mas os fariseus estavam diante do Senhor, e o Senhor de toda a terra, ele estava realizando obras que ninguém jamais viu ou contemplou. Mas eles teimavam em rejeitar e em afirmar que Jesus estava fazendo aquilo pelo poder dos demônios. Irmãos, toda esta narrativa e as lições que nós podemos extrair, algumas delas já mencionadas, são importantíssimas para nós. Nós vamos entender por que Mateus ele é muito objetivo em sua descrição. E, ao mesmo tempo, não deixa de mostrar a graça de Jesus em salvar e libertar vidas. É porque mais adiante, um grande homem, aquele que antecedeu Jesus, seria preso. Na realidade, já estava preso. E estando preso, ele mandou os seus discípulos procurarem saber de Jesus se ele de fato era o Messias prometido. Vamos para Mateus 11 e notem o que nós encontraremos lá. Mateus 11, versículos de 2 a 6. Nada do que o Senhor fez foi sem motivo, foi por acaso. Ele estava ali testemunhando ser o Messias prometido, o Cristo de Deus. E então, quando João ouviu no cárcere, notem bem, falar das obras de Cristo, mandou por seus discípulos perguntar-lhe: és tu aquele que estava para vir? Ou havemos de esperar outro? E Jesus respondendo disse-lhes: ide e anunciai a João o que estáis ouvindo e vendo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. Tudo aquilo acontecendo para que os homens cresçam somente em Jesus. E ele conclui dizendo: e bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Jesus então realizou milagres, sim, mas com um objetivo prático: revelar o seu poder, a sua graça, a sua salvação. Todos estes homens, mulheres, morreram, mas não morreram sem a esperança de que Jesus olhou para eles de maneira especial. O mundo nos vê como mais um número, ou como mais uma pessoa. O mundo nos vê como mais um homem. O mundo nos vê como mais uma cifra. O mundo nos vê como mais uma peça em um sistema. Jesus vê um cego pedindo visão. Jesus vê uma pobre mulher sofrendo por 12 anos, sangrando, pedindo cura. Jesus vê um homem mudo, possesso, opresso e o liberta. Jesus vê um pai angustiado por ver a sua filha morta e traz novamente aquela menininha à vida. O mundo nos vê como mais um a compor o número de pessoas que se multiplicam, que vêm e vão, que morrem, que se destroem. Jesus vê cada um de nós e a nossa fé de maneira pessoal, e trata a cada um de nós de maneira pessoal. Você sabe muito bem a história da sua vida. Você sabe muito bem o que Cristo fez por você. Você sabe muito bem a área que você ainda está preso, ou em que você ainda está preso e que não permite aproximar-se de Jesus e entregar a sua vida a Ele.
Jesus olha para você nesta noite do mesmo modo que olhou para Jairo, que olhou para aquela pobre mulher, que olhou para os 2 cegos, que olhou para aquele homem possesso. E você é convidado nesta noite a crer em Jesus e recebê-lo pela fé e entender que só a graça de Jesus pode libertar você. Se você continuar rejeitando a obra da graça de Jesus, morrerá em seus próprios pecados, assim como os fariseus, porque não o reconheceram como seu Senhor e Salvador pessoal. Filhos, a fé de seus pais não salvará vocês. Filhos, creiam em Cristo e recebam a Ele pela fé. Filhos, entendam que só a graça de Jesus é poderosa para libertar vocês de seus pecados, tirá-los do inferno e conduzi-los para o céu. Você que está aqui nesta noite e ainda reluta em ouvir a palavra de Jesus, lembre-se comigo do seu encorajamento pastoral. Não temas, creia somente. De sua revelação celestial, você está morto, mas para Jesus você apenas está adormecido, Ele tem poder para lhe dar vida, estando você morto em seus delitos e pecados. Com amor e poder, pode dizer o mesmo que falou para aquela menina morta, e dizer para você: homem, eu te ordeno, levanta-te. Mulher, eu te ordeno, levanta-te. Menino, menina, jovem, eu te ordeno, levanta-te e anda. Muitos distorcem aquilo que nós encontramos nas Escrituras e que revela a obra de Jesus. É tão clara e simples, irmãos, mas cheia de poder e graça. A mesma palavra que Jesus enviou a João, encorajadora, é a mesma palavra que ele dá e entrega hoje para nós. Não vejam um pregador, olhem para Jesus, e ele diz: os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos ressurgem, e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que não encontrar em mim motivo de tropeço. Oremos ao Senhor. Ó Senhor, nosso Deus, Pai maravilhoso, te agradecemos pela graça de Jesus que nos salvou. Maravilhosa graça, maior do que os nossos pecados. Te agradecemos por sua vida, obra, ministério, pelo que ele veio fazer por nós e pelo que ele continua a fazer por nós. Nós o exaltamos como nosso Redentor, Senhor e Salvador pessoal. Que nesta noite, ó Senhor, nossa fé seja reafirmada e fortalecida, muito mais do que procurar milagres, entendermos o que o Senhor fez por nós e que nos leva, quer na vida ou na morte, não esquecermos que pertencemos ao Senhor, e que por seus caminhos de providência Ele nos tem abençoado de maneira tamanha que, a partir da prova do seu grande amor para conosco e nos ter salvo, ainda derrama sobre nós bênção sem medida. Louvamos o teu nome, Senhor, nesta noite, pelo privilégio de conhecermos a Jesus e pregarmos Jesus para o mundo. Que nesta noite, nenhum homem, mulher,
jovem ou criança, saia deste templo sem tal convicção, sem entregar a sua vida a Cristo, sem entender que cada minuto que vivemos e que não seja para a glória de Cristo é inútil, é correr atrás do vento, é ganhar o mundo inteiro, perder a nossa alma. Ó Senhor, que seja esta noite uma noite de salvação, uma noite onde todos saiam felizes por conhecerem mais sobre Jesus, e muito mais do que isso, conhecê-lo de maneira experimental como seu Salvador pessoal, aquele que manifesta a salvação pessoal a pessoas que creem somente nele para a sua salvação. Ó Senhor, abençoa o teu povo, a tua igreja, e firma-nos os passos em Jesus. É no nome dele que oramos. Amém.